Olá, crianças, tudo bem? Hoje nós vamos aprender sobre o capítulo 14 da nossa Confissão de Fé. E o que trata este capítulo? Trata sobre a fé. É muito importante nós entendermos o que é esta fé em nós. E esta lição, baseada nesse capítulo 14, que fala sobre a fé, crianças, traz 3 pontos importantes. O primeiro ponto é que esta fé, ela não vem de nós, ela não nasce conosco, mas ela é colocada por Deus em nosso coração. É como se Ele semeasse uma sementinha dentro de nós. E esta é a fé. E é por isso, então, que esta fé nos ajuda a crer na mensagem de salvação. Quando nós somos alcançados pelo amor de Cristo, é esta fé que nos faz crer e entender o que significa estar com Cristo Jesus, o que significa ser um crente. E esta fé, crianças, ela é plantada no nosso coração pela obra do Espírito Santo. É o Espírito Santo que coloca esta sementinha no nosso coração, para que a gente, lá no passado, quando ouvimos acerca do Evangelho, nós cremos. E isto nos conduz para a salvação. E aí, então, quando somos crentes, somos fortalecidos no Senhor por meio desta fé. Mas esta fé, crianças, ela não apenas é concedida e dada pelo Espírito Santo, mas essa fé também ela é muito importante para a sua vida como crente. Sabe por quê? Porque é por meio dela que você vai crer, você vai acreditar e até entender o que a Bíblia diz. Sabe, crianças, as pessoas do mundo, os ímpios, os que não são crentes, não entendem a Bíblia Sagrada. Eles podem até ler e tentar compreender, mas eles, no final das contas, não entendem absolutamente nada. Porque para entender é necessário que o Espírito Santo esteja em nós e venha atuar em nós por meio desta fé. Então é por isso que a fé é importante para você como crente, crianças, para nós como crentes, porque ela faz com que entendamos a Bíblia Sagrada. E não somente isto, mas ela também faz com que o crente venha agir de conformidade com essa palavra. Então ela é importante para nós, não só porque entendemos o que a Bíblia diz, mas porque também nós agimos conforme a palavra de Deus. Percebem? O ímpio, ele não só não entende, como ele não age de conformidade com a palavra de Deus. Por exemplo, é certo mentir? Eu posso mentir? Não, eu não posso. Por que eu sei disso? Porque a Bíblia diz e eu entendo. Então eu não só entendo que é errado mentir, como eu procuro nunca mentir ao longo da minha vida. Entenderam? Por isso é importante essa fé. E aí, essa fé, ela é fundamental em todos os sentidos, porque foi ela que fez com que eu recebesse a Cristo, que eu de fato experimentasse a conversão. Veja como ela é importante na vida do crente, porque ela fez com que nós alcançássemos a salvação, ela nos ajuda a entender a Bíblia Sagrada e ela também nos capacita a obedecermos à lei de Deus. Esta é a fé em nós, essa fé que é tão importante. E a última lição, crianças, que nós temos acerca da fé, vamos lá, lembrar primeiro, essa fé, ela é plantada, é semeada no nosso coração por Deus, por meio do Espírito Santo. E ela cresce, depois que experimentamos a conversão, ela cresce mais e mais. Em segundo lugar, ela é muito importante na nossa vida. Por quê?
porque ela fez com que alcançássemos a salvação no passado, né, pela fé. Ela nos ajuda a entender a Bíblia, a palavra de Deus, e ela nos move a obedecermos à vontade do Senhor. Veja como essa fé salvadora é maravilhosa. E por último, crianças, essa fé ela será sempre vencedora. Por quê? Porque às vezes existem momentos na nossa vida que a nossa fé está bem fraquinha, a gente está distante do Senhor, praticando pecados e não se importando muito em agradar a Cristo. Mas o Espírito Santo, ele sempre agirá no nosso coração e aí ele fará com que voltemos a uma fé fortalecida, porque nós somos eleitos de Deus e ele cuida de nós. Então, a gente pode ficar tranquilo, porque nunca esta fé deixará de existir no coração do crente, ainda que ele esteja fraco na sua comunhão com Deus. Mas também, crianças, essa fé nos mostra que nós temos a nossa responsabilidade. Então você precisa, sim, viver uma vida de santidade. Você deve lutar para ser uma pessoa santa, pura, porque assim nós agradamos ao Senhor. Então a fé, ela faz isso em nós. É por isso que nós vamos entender, criança, aquele texto que diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus, porque sem fé ninguém se converte. Sem fé ninguém entende a Bíblia. Sem fé ninguém tem o desejo de obedecer à Bíblia. Sem fé significa dizer que o Espírito Santo não mora nele. Sem fé, esta pessoa ela não será vitoriosa no final de tudo. É por isso que Deus se agrada quando nós temos a nossa fé e essa fé ela gera em nós atitudes de crentes. Viram, crianças, como a fé é importante para nós? Essa fé, no final das contas, ela vai nos levar a glorificar a Cristo, que é o Senhor da nossa vida. Agora eu tenho algumas perguntas para vocês, crianças, perguntas bem importantes. A primeira pergunta é: a fé salvadora, ela vem do ser humano? O que eu quero dizer com isso é: essa fé, ela nasce com a gente ou ela é colocada em nós? Responda essa pergunta. A segunda pergunta é: por que a fé é tão importante para a vida do crente? Por que, crianças? Olhem para a sua própria vida, vejam aquilo que nós aprendemos hoje e responda a esta pergunta, entendendo claramente a importância da fé na nossa vida. E, em terceiro e último lugar, será que o crente ele perde a sua fé? Será que o crente ele pode, na sua caminhada, deixar de ser crente perdendo a sua fé? Responda também isso para o papai e que, neste sentido, o seu coração seja fortalecido. Portanto, crianças, essa foi a nossa lição de hoje, a lição acerca da nossa fé. A fé é semeada por Deus no nosso coração. A fé, ela é muito importante na vida do crente e essa fé sempre será vitoriosa. É isto que nós encontramos no capítulo 14 da nossa Confissão de Fé de Westminster. Que Deus nos abençoe.